queria agradecer a presença dos dois nessa primeira mesa sobre carreiras na diplomacia pública no século XXI. Primeira conselheira Helena Gasparinha. Teve, inclusive, eu vi uma passada pelo CPDOC. Eu fui a primeira estagiária do CPDOC. Oh, é mesmo? Trabalhava Celina Amaral, Celina Vargas Amaral Peixoto, e eu na mesma sala. Então podemos afirmar que isso foi o ponto crucial da carreira, seguramente. Então a conselheira Helena tem passagens além do CPDOC também, por uma série de instituições importantes, como o Governo de São Paulo, onde foi chefe do cerimonial. Também passou pela Embaixada em Buenos Aires, como segunda secretária, depois pelo Departamento Cultural, e agora, depois de ter sido secretária de Estado das Relações Exteriores, agora está na Embaixada. Está neste momento? Não, eu já saí da Embaixada de Londres. Eu estou no escritório de representação do Itamaraty. Certo, aqui, exatamente. Então, vamos, eu acho que vamos estar com meia hora de instituição, um pouco sobre reflexões suas e depois continuar com a Guilherme. Eu entendo que eu vou dar uma informação a vocês sobre a carreira de diplomata, que é uma carreira de Estado, das poucas que existem no Brasil. E como carreira de Estado, talvez é que tenha a maior tradição como carreira de Estado mesmo. Quando eu trabalhei no CPDOC, nós líamos os arquivos do Getúlio Vargas, e na década de 40 foi criado o DASP, o Departamento de Administração dos Servidores Públicos. Naquela época, se você fosse trabalhar no Ministério da Agricultura ou no Ministério do Interior, na época, ou da Justiça, você não fazia concurso para esses ministérios. O concurso era feito pelo DASP, que distribuía os funcionários depois, para evitar nomeação de parentes, facilidades nos concursos e pouca transparência. Getúlio Vargas, aliás, foi o nosso patrono, ele tinha um programa muito sério de moralização do serviço público. O único ministério que controlou o seu próprio concurso foi o Itamaraty, porém com gente do DASP dentro do Itamaraty. Desde a década de 40, ninguém entra no Itamaraty, ninguém é diplomata no Brasil se não passar pelo concurso. Esse concurso é muito duro. O último deles eram 6.000 candidatos para 30 vagas, e nem todas as vagas são preenchidas. Tradicionalmente é um concurso duro. Se você sendo aprovado no concurso, você é imediatamente nomeado terceiro secretário, que é o chão da carreira, e você tem 2 anos, você estuda durante 2 anos no Instituto Rio Branco, com intervalos de treinamento. Nós tivemos aqui agora a Expo 2020, 13 alunos do Rio Branco vieram para cá ajudar a montar a conferência e acompanhar os delegados. O Guilherme vai contar depois do que é a Expo 2020, mas como o Itamaraty apoia, os alunos do Rio Branco são mandados para lá. O seu salário é um salário de terceiro secretário, já, você tem direito à moradia funcional. E você começa uma carreira que, eu vou tomar um pouco carona no que disser, que é uma carreira de tempos. Você passará 4 anos como terceiro secretário e a ascensão para segundo é automática. Após isso, você pode ser promovido a cada 2 anos. Nunca antes de 2 anos existe o chamado interstício, em que você tem que servir como segundo secretário. Depois de 2 anos, você pode ser promovido por antiguidade ou por merecimento. 50% são os mais antigos, os segundos secretários, e 50% os que mais merecem. E aí, sucessivamente. Para passar de segundo para primeiro, no entanto, é necessário fazer uma prova. Você passa 1 mês em Brasília tendo aula, e é uma prova violenta. É muito puxada e muito difícil. Para passar de primeiro secretário, aí você chega a primeiro secretário, e aí de novo conselheiro. Para passar de conselheiro para ministro de segunda classe,
você tem que fazer uma tese, que equivale a uma tese de doutorado. Como ministro de segunda classe, você, ao ser nomeado, você pode ser nomeado embaixador, geralmente em países menores, não tão importantes. Mas o que a gente chama de embaixador são os ministros de primeira classe. Essa promoção não tem mais antiguidade, só por merecimento. Ao passar para ministro de primeira classe, você é automaticamente chamado de embaixador. Embora embaixador seja uma função, tanto embaixador como cônsules são nomeados embaixadores pela Presidente da República, cônsules pelo Ministro das Relações Exteriores. São funções. Então, você pode não ser da carreira e ser nomeado embaixador. Aconteceu já várias vezes isso. Alguma personalidade ser nomeada embaixador. Mas a gente tradicionalmente chama os ministros de primeira classe de embaixador. É uma carreira que vai te dar uma remuneração digna, correta, mas você nunca vai ser muito rico. Para vocês terem uma ideia, minha filha se formou aqui, ela tem 33 anos, ela trabalha na McKinsey e ela ganha o dobro de mim. Porém, você sendo embaixador, ou você sendo diplomata, que eu acho que é a grande riqueza da carreira, você tem acesso ao que ninguém mais tem. O maior milionário do mundo não terá acesso a coisas que você terá. Eu acho que essa, para mim, é a grande sedução da carreira. Eu fui para o Irã, para Teherã, durante a guerra do Irã e do Iraque, na época da Guerra das Cidades, negociar a compra de uma chancelaria nova para o Brasil. Na época da guerra, isso foi quando eu tinha, no terceiro ano de carreira minha. Na época da guerra do Irã e do Iraque, o Brasil fornecia armas para o Iraque. Tradicionalmente, o Brasil tinha uma ligação muito forte com o Iraque. Nós construímos estradas lá, aeroportos, e havia essa venda de armas para o Iraque. Quando dois países entram em guerra, se há um país que recebe armas de outro, isso é registrado para que não seja interrompido, porque você se interrompeu um comércio que já existia tradicionalmente, você não está sendo neutro. O Brasil se declarou neutro no conflito e, portanto, continuou a fornecer armas para o Iraque. 3 anos depois da guerra, era patente que o Iraque não ganharia a guerra. Havia uma sensação meio eufórica que o Iraque ia ganhar a guerra em 1 ano, no máximo, porque o Ayatollah Khomeini, que tomou o poder no Iraque, desorganizou um pouco a economia, desorganizou a hierarquia militar e havia a falta de peças de reposição dos Mirage que Teherã tinha, que era o grande, digamos, atributo que o Iraque tinha, que o Irã tinha. Então havia e a Arábia Saudita contribuiu com muito dinheiro para o Iraque derrubar o governo do Irã. Não foi possível, não conseguiram, até por corrupção do Saddam Hussein. O Saddam Hussein naquela época era bonzinho. E aí o Brasil resolveu que era tempo de fazer um gesto, de dizer para o Irã o seguinte: nós somos neutros mesmo e nós prezamos a nossa relação. Então saiu uma missão do Brasil, 2 pessoas, para ir para Teherã, no meio da Guerra das Cidades, e iniciar as negociações para comprar uma chancelaria maior, como forma de apostar no futuro. E aí, na minha época, foi uma experiência engraçada, porque no subsolo de Itamaraty havia uma alfaiataria, fizeram um chador para mim, e lá fui eu assessorando o ministro, na época, o ministro Tutiquian, para fazer a compra da chancelaria. E pegamos bombardeio e tudo, mas são momentos da vida que você vê coisas que você nunca mais vai esquecer. Eu participei de uma visita com uma autoridade brasileira no Museu Hermitage vazio completamente. E entramos por salas que não são normalmente abertas ao público.
E todo diplomata vai contar para vocês histórias de grandes aventuras, de grandes descobertas, de grandes encontros que ele terá na sua vida devido ao tipo de vida que a gente leva. E devido também ao que você aprende. Você aprende uma visão do mundo muito global. Você sabe o lugar do Brasil, o que o Brasil pode fazer, o que é bom para o Brasil, quer dizer, é um serviço público em que você tem muito orgulho do que você faz lá fora. É um serviço público que demanda de você uma vontade e um entusiasmo de trabalhar muito grande. Há alguns momentos complicados, colegas que trabalham às vezes em países em que você sair para fazer compra no supermercado e voltar para casa é um problema, e é um problema para nós e para todo o resto do corpo diplomático. Então, é uma vida, meu filho diria uma vida louca, mas é uma vida que é engraçado, porque é o seguinte, ela tem um lado muito burocrático e muito hierárquico. É uma coisa que você sabe exatamente onde você se encaixa, você sabe qual hierarquia que você está dentro, e você sabe que você tem as tarefas que você tem que desempenhar. Então, uma delas é assim, você tem que ser capaz de relatar sempre o que está em jogo naquele momento. Seja em economia, seja em política, seja em tecnologia, seja em comércio. Você tem que ser capaz de, e esse é o grande aprendizado da carreira, porque ninguém entra sabendo, você vai aprendendo a ser capaz de resumir os poderes que estão em jogo numa determinada situação. Uma outra característica da carreira é que é uma carreira global. Você não deixa de ser diplomata às 5 horas da tarde, nem às 8 horas da noite, nem à meia-noite. Você, como um bispo não deixa de ser bispo, um diplomata não deixa de ser diplomata. Então, muita gente tem muitos problemas com isso. Obviamente, hoje em dia, as coisas são muito mais soltas, mais leves e menos rígidas. Mas é uma situação de vida que você entra para uma corporação, realmente. Não é uma coisa que você escolhe fazer esse trabalho e desliga às 5 horas da tarde. Falando nisso, nessa maior liberdade, a carreira mudou muito, não só no Brasil, mas no mundo. Né? A definição clássica de diplomacia do século XVII, XVIII, era to send an honest man to lie abroad. Quer dizer, mandar um homem honesto mentir no exterior. Toda essa relação entre diplomacia e segredo, que foi, digamos, a grande parte da vida diplomática, eram acordos secretos, negociações secretas, isso tudo veio se desmanchando ao longo do século XX. O grande choque foi no Congresso de Paris, nas tratativas para a fundação da Liga das Nações, quando a Rússia publicou toda a documentação secreta dos czares, porque era a nova Rússia revolucionária, já por ordem do Lenin. Ela publicou tudo, todos os acordos de gaveta, e foi um escândalo, porque as pessoas, enfim, se deram conta de várias traições, etc. Por outro lado, quer dizer, talvez mais forte ainda que isso, nunca são os governos que determinam. Essa parte é muito mais a opinião pública. A opinião pública passou a fazer parte da agenda internacional. Então a diplomacia pública passou a ser importante. Você prestar contas do que fez, você poder explicar o que está sendo feito. E você, de certa forma, se antecipar ao desejo da sociedade para obter informações sobre determinados assuntos, são coisas cada vez mais presentes nas chancelarias de todo mundo. Nós tivemos agora a questão do senador boliviano. A possibilidade de explicar com transparência possível
tudo o que aconteceu é muito grande. Há coisas que, obviamente, não vieram a público e não virão jamais. Mas a opinião pública pôde acompanhar, pedir satisfações e pedir esclarecimentos para todas as pessoas envolvidas, digamos assim. Então, esse é um componente também do trabalho que retira da gente um pouco essa ideia dos templários do Estado, de uma corporação que não obedece a ninguém, mas quando nos coloca como todos os servidores públicos, que é o que nós somos, a responsabilidade de prestar esclarecimentos. Por último, também quando eu entrei na carreira eu trabalhava com um embaixador que era ótimo e que eu era a terceira secretária e estava secretariando uma reunião, essa sim secreta, de alto nível. E o interlocutor disse ao meu embaixador: isso, embaixador, eu tenho que dizer ao senhor que é uma chantagem que o senhor está fazendo conosco, no nosso país. Aí o meu embaixador disse assim: eu sou um diplomata brasileiro, veja bem, chantagem, intimidação, suborno, ameaças são meus instrumentos de trabalho. E eu estou aqui. E isso, de certa forma, isso é uma coisa engraçada, que é uma história famosa no Itamaraty. Mas é uma coisa que você sabe que você está usando isso não em teu nome pessoal, não no nome pessoal de algum grupo, de algum setor de interesses. Eu acho que é das poucas carreiras privilegiadas que pode usar isso em nome do Brasil. Você vai entrar na mesa, tem momentos em negociações, eu vou lembrar aqui até como fato engraçado, as negociações do regime automotivo do Mercosul, a gente tinha medo que saísse um assassinato, porque as pessoas se esgoelavam na mesa e são questões aguerridas, porque um ponto para lá, um ponto para cá, significam empregos para as pessoas do seu país. Então há pontos que não há negociação e é um exercício que, para quem gosta dessa questão de uma carreira de Estado, de você falar em nome do Brasil, de você um dos ministérios menos atingido por escândalos. Ele não é sequestrado, nem é sequestrável por interesses de grupos privados. Ele é um ministério que tem um componente de idealismo, até hoje, muito grande. Quer dizer, você opta por ser diplomata e você segue essa carreira. Acho que hoje em dia a agenda internacional está se pulverizando muito, porque não é só o Estado brasileiro central que tem interesses internacionais. Cidades, estados, universidades, associações de classe, todos passam a ter uma agenda internacional. Eu fui secretária de Relações Internacionais da Prefeitura e assessora internacional do Governo do Estado, de 2003 a 2010. E depois eu fui para Londres. E essa é uma outra grande vantagem que a carreira te dá. Você é absolutamente independente. Qualquer problema que você tiver, você volta para casa, como a gente chama. A casa te acolhe sempre e você sempre pode você pode experimentar outras coisas, sair para empresas, vários colegas meus saíram para empresas, voltar para casa depois é uma sensação de segurança, é quase um colchão que você tem, que você pode voltar sempre. Eu tenho um colega que se transformou num alto executivo de uma companhia da BP, British Petroleum, e hoje em dia é cônsul nos Estados Unidos, depois de ter passado 4, 5 anos nessa empresa. Também um outro colega que foi para a Unilever para ser dirigente, ele era um dos diretores da Unilever e voltou para a carreira em seguida. Isso eu acho que talvez o que te dá mais
segurança na vida, porque você sabe que você tem a tua casa e você será sempre bem-vindo nela. Não há retaliação contra você. Isso é uma coisa que eu acho que hoje em dia é um asset que não se deve jogar fora nunca. Por último, eu acho que eu vou falar um pouco da questão das mulheres. Eu acho que a carreira está mudando muito, e mudando muito em favor das mulheres, porque ela até hoje é uma pirâmide. Você vem de baixo para cima, a hierarquia existe e a disciplina existe. Como vocês viram nessa questão do senador boliviano, em nenhuma outra carreira a questão da disciplina, talvez os militares, mas no Itamaraty a disciplina é férrea, não há a menor possibilidade de você... há muito debate, mas uma vez que a posição é tomada, a posição do Brasil é tomada, não há possibilidade de você não obedecer. E isso é uma qualidade da carreira e é uma das coisas que nos faz muito respeitados lá fora. Nós somos o único país da América Latina que tem uma academia diplomática, que é o Instituto Rio Branco, e que tem essa disciplina da carreira. Os outros países têm uma forma muito mais solta e a possibilidade de nomeações extra-academias diplomáticas, coisa que nós não temos. Eu acho que essa hierarquização, ela vai, nos próximos 20 anos, ela vai se desfazer um pouco em favor de da formação de redes. Hoje em dia, você pode sair e voltar, mas você não é indicado. E existem demandas para que, por exemplo, seja valorizado o tempo que um diplomata passe, eventualmente, numa universidade. Por quê? O único olhar direto que você tem sobre África e Ásia, direto brasileiro sobre esses continentes, é dos diplomatas. Toda a bibliografia que vocês leem é uma bibliografia ou americana ou europeia. A única forma que você tem de se informar sobre a África é lendo o Economist e lendo uma bibliografia que não é brasileira. Nós não temos um olhar brasileiro sobre o que é um pecado monstruoso, porque isso é uma coisa que está começando, o Itamaraty já fez no passado e vai voltar a fazer, de dar bolsas de estudo para historiadores e antropólogos para irem para a África. Por quê? Tribos que foram extintas lá estão na Bahia, tem resquícios na Bahia. Então, um olhar de um antropólogo brasileiro na África é necessariamente mais rico do que um francês. E, no entanto, a nossa bibliografia aqui é francesa, de origem. Então, isso são coisas importantes. Eu acho que vai haver um espraiamento da carreira para entrar dentro de universidades, dentro de estados, associações de classe, porque toda essa experiência diplomática enriquecerá essas instituições, e essas instituições, as demandas, as preocupações, enriquecerão o Itamaraty de volta. Por outro lado, eu acho que assim, é uma carreira que é dura para mulheres, mas não é excepcionalmente dura. É muito complicado a equação do casamento, porque ou você casa com um diplomata, e antigamente havia quase uma punição se dois diplomatas se casavam, porque os dois não podiam servir juntos na mesma cidade. Então um tinha que pedir licença para acompanhar o outro, ou ser reposto numa cidade próxima. Hoje em dia é possível os dois servirem numa mesma cidade, mas não no mesmo posto. Então você tem que ir para um posto onde existe uma cidade onde existam dois postos. Exemplo, Washington, que tem a embaixada, e a embaixada junto ao OEA. Nova York, que tem consulado, e a missão junto à ONU. Então você tem que necessariamente ir para grandes cidades, porque tem o pavor institucional do Itamaraty do sanduíche,
que é um dos cônjuges ficar acima e o outro abaixo de alguém que fica no meio, que aí vai se achar completamente lesado, porque está no meio do casal, o de baixo não vai obedecer e o de cima vai ferrar com ele. Então, esse arranjo não existe no Itamaraty, entendeu? Não existe. Resolvida essa questão, porque eu tenho colegas que são casadas com jornalistas, eu tenho colegas que... Há uma embaixadora cujo marido é engenheiro e que conseguiu trabalhar sempre onde ela foi. E existe, digamos, uma série de macetes que as pessoas têm de amenizar, digamos, o impacto de mudanças constantes. Você passa 3 anos, no máximo, em cada cidade, 3 anos e meio, em alguns casos. Você terá que fazer posto, nós temos a classificação de postos A, B, C e D. A são os circuito Elizabeth Arden, que todo mundo fala, Roma, Paris, Nova York. B são postos bons. C são postos menos bons, mais complicados, até por distância, por exemplo. A gente não diz nunca quem é o quê, porque depois as pessoas brigam. E D são os postos realmente complicados. Nos postos C e D você tem algumas benesses. Nos postos C, o tempo que você conta, que você fica fora, conta em dobro, o que é bom para a sua promoção. E a cada 3 meses você tem 15 dias de férias fora do posto, o que é ótimo. Postos D, aí assim, posso falar, Bagdá, em que você tem que andar com colete à prova de bala sempre, você tem muitos problemas. A embaixada está sendo construída, tem que se ficar num hotel dentro da Zona Verde. Cada vez que você sai da Zona Verde para ter uma audiência com o governo, você tem que alugar 3 carros blindados e guarda-costas para ir e para voltar. Então, são postos de condição bem dura. Quando você pousa e decola do aeroporto de Bagdá, ele decola assim, para não passar em cima das zonas. É uma das coisas, piores experiências sobre isso. Se não quer fazer isso, nunca mais. Então, toda a carreira é uma carreira que talvez seja única no Brasil, porque é uma instituição muito antiga. Então, ela já pensou todos os problemas que podem acontecer. Então, tudo é muito equacionado. E você tem, digamos, correntes que ajudam as pessoas quando chegam nos postos, quando saem dos postos, quando os filhos chegam. Normalmente, os filhos todos estudam em escolas internacionais, porque aí você consegue manter, pelo menos, a mesma qualidade do ensino, a mesma língua do ensino, o mesmo método, o mesmo currículo. Então, é uma carreira que digamos, é uma ótima opção. Muito obrigado. Realmente foi muito interessante e fascinante esses relatos. Eu posso dizer, eu tive o privilégio de passar uma semana, 2 meses atrás, na Embaixada Brasileira em Pyongyang, na Coreia do Norte, e eu vivi de perto aquele grande sacrifício que é representar o Brasil no país deles, mas também a grande oportunidade e a experiência que fica pro resto da vida e que, como disse, nenhuma outra carreira possibilita. Então isso realmente eu acho que é uma reflexão muito importante. Nosso próximo palestrante, Guilherme Matar, formado em Direito pela Universidade de São Paulo e foi secretário adjunto de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo. Atualmente trabalha como diretor da Câmara de Comércio Brasil-Líbano, conselheiro da Associação Comercial de São Paulo e é assessor na presidência da São Paulo Turismo. Bom dia a todos, que satisfação todo mundo ter a disposição de nos ver aqui numa manhã de sábado e nós vamos tentar contribuir o máximo para essa experiência. É difícil dar um testemunho depois desse relato tão rico para conseguir
Helena, nossa antecessora na prefeitura, na construção de um novo capítulo dentro da diplomacia lato sensu, da diplomacia subnacional, talvez. Mas eu quero, mais do que nada, fazer um testemunho. Eu sou de uma época que não existia curso de Relações Internacionais propriamente dito. Por isso me formei em Direito, que era uma tradição de família, do que eu não me arrependo, diga-se de passagem, e fazer mestrado em Direito Internacional, já buscando esse setor, a globalização latente. Nesse momento, para denunciar a minha idade aqui, eu fui fazer um curso de Direito Comparado entre o Direito Comercial americano e o Direito da então Comunidade Europeia. Não era a União Europeia, mas foi um grande engrandecimento, de qualquer forma. Voltei para o setor privado e trilhei uma jornada sem perceber do setor privado ao setor público, passo a passo. Então, nesse caminho, primeiro veio uma atividade comunitária, uma Câmara de Comércio bilateral para fomentar negócios entre o Brasil e uma outra nação amiga. Depois, associação comercial, dentro da associação comercial, as relações internacionais dentro da associação comercial. E, finalmente, a Prefeitura de São Paulo, que foi extremamente gratificante, uma atividade que durou 6 anos. Eu sou natural de São Paulo, vivi a maior parte do tempo nesta cidade. Estou convencido que esta é uma cidade única, que, como o Warren dizia, assim como o Brasil vem se transformando, vem se abrindo ao resto do mundo, mas tem no seu DNA as características que impulsionam para isso. Ela tem uma tradição, como o Brasil, e não estou falando apenas da cidade, mas estou falando de todo o país, tem uma tradição cultural europeia, com uma grande influência americana contemporânea. Uma presença imigratória essencial na composição da sua população, especialmente na cidade de São Paulo, mais de 70 culturas, e cada vez mais integrada, cada vez mais globalizada, mas sem querer ser massificada. Desafios tem muitos. Poderia ser um exercício de pretensão, nos autodenominarmos cosmopolitas ou internacionais, como nós temos uns grandes eventos aí à porta, e vamos ter que bem receber os nossos visitantes. Sabemos que não temos esse nível de conhecimento de línguas, conhecimento de costumes, para atender a essa demanda de uma forma que nós gostaríamos. Mas, de qualquer maneira, é interessante dizer que hoje, passados esses anos, e com o advento dos cursos de relações internacionais, o aumento da demanda por esses cursos, e o aumento das profissões que são rotuladas como relações internacionais, nós chegamos a uma conclusão. Durante o nosso tempo na Secretaria de Relações Internacionais, nós, até por não termos condições de competir com o mercado de trabalho privado, dávamos
prioridade aos formandos que passavam por um critério de seleção. Normalmente teriam ali o seu primeiro trabalho, uma experiência muito rica. Diga-se de passagem, uma experiência que também é uma novidade, que são as relações subnacionais, com bons resultados, mas um exercício de um convívio harmonioso, de uma cooperação estreita, com o Itamaraty. Diga-se de passagem, é uma corporação extraordinária. Seja na prefeitura, no governo local, seja no governo regional, nós não tratamos de política externa. Essa é uma prerrogativa do Itamaraty, que desempenha com autoridade e com competência. Nós estamos ali desenvolvendo tópicos pontuais, desenvolvendo temas de cooperação em áreas em que nós podemos nos valer da independência dos tratados internacionais, de uma rigidez normativa que retarde os resultados dessa cooperação. E trabalhar junto com o Itamaraty em cada local de destino é de fundamental importância, faz a diferença entre o sucesso e a falha. O importante dizer, baseado nesse convívio com as pessoas que saem da faculdade e terminam o curso que a maioria de vocês está fazendo agora, é nós nos darmos conta da vastidão dessa área. É considerado relações internacionais hoje, desde o cerimonial, o receptivo, até o assunto eminentemente econômico, ou ambiental, de sustentabilidade, ou político, geopolítico. Então imagine, podemos ser todos internacionais, mas cada um tem uma vocação própria, cada um tem um pendor próprio, cada um tem, dentro do seu conjunto de conhecimentos e de qualidades, coisas que lhe são mais afeitas, coisas que lhe são mais naturais. Então, nessa teoria, a equipe de relações internacionais, que deve ser um trabalho de equipe, para o qual a Secretaria foi um grande laboratório, o conselheiro Helena, que sabe melhor ainda, é um desafio, como é uma fascinação. Como encontrar o equilíbrio de colocar pessoas com vocações diferentes, trabalhando em harmonia, não no estado de natureza do Salomão, já começamos a exercer essa microdiplomacia de uma forma produtiva, sabendo que o trabalho de todos chegará a um objetivo que se quer. Então, quais são no meu modo de ver, de uma forma simplista e utilizando a limitação do tempo que nós temos aqui, quais os grandes vieses da carreira? Sem dúvida, quem não sonharia com uma carreira tão fascinante, tão desafiante como a do diplomata? Para quem se sujeitar a esse crivo muito rigoroso, aos sacrifícios da atividade. Muito bem. Muitos não conseguem trilhar, por várias razões, esse caminho. Relações subnacionais, obviamente, aumentam o mercado de trabalho. Uma vez que não são cidades grandes apenas como São Paulo, Rio e algumas outras, que têm uma estrutura própria para a sua relação com o resto do mundo. As cidades do interior de São Paulo, por exemplo, começam a se
estruturar nesse sentido. Pode-se partir para a iniciativa privada. Há algum tempo, empresas brasileiras se tornam multinacionais. E, como tal, muitas outras querem se internacionalizar, ou aspiram a isso. Precisar de um profissional que possa auxiliar essa empresa a percorrer um caminho entre a atividade local e uma presença internacional. Já existem iniciativas nesse sentido. Só aí nós estamos vendo a disparidade das especialidades das quais nós estamos falando. É um mercado em mutação, também falamos com o Oliver isso, é um mercado em ampliação e com cada vez maior concorrência. Mas eu acredito que a chave do internacionalista é acreditar sem nenhum tipo de fantasia no trabalho em equipe, na sua própria competência, como uma contribuição para um objetivo, que é um objetivo com todos esses capítulos, com todas essas nuances. Então, o desafio é grande, mas a obra também, o terreno também é fértil. E eu espero que vocês sejam atores no desenvolvimento dessa área que deve pautar o século e, se não, os séculos assim.